Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Carlos Rogério Figueiredo, eu sou professor de Imunologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Turku, na Finlândia. Tenho doutorado em Imunologia e Microbiologia pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E um dos objetivos do curso aqui no nosso canal é de ensinar imunologia básica com um especial enfoque na imunologia celular e molecular. Para vocês entenderem os arcabouços da imunologia, que é uma ciência relativamente nova, para depois a gente navegar e aprofundar na parte clínica, tá? Vai ter um curso especial aqui de imunologia clínica. Então, a gente vem discutindo nas aulas anteriores a parte de sinalização celular e molecular em resposta imunológica. É um conceito fundamentalmente importante para vocês entenderem como é que as respostas imunes são formuladas a nível microscópico, tá? Quando a gente vai lá no interior da célula, a nível de organela, a nível de molécula, de proteína, o que está acontecendo lá no citoplasma, receptor, superfície, ligantes extracelulares, o que acontece assim no menor nível de resolução possível que a gente pode observar com o olho humano. Então eu falei na aula anterior sobre as proteínas quinases, tá? São enzimas que fosforilam, né, resíduos importantes de tirosina, por exemplo, na cauda dos receptores dos linfócitos, para induzir o sinal de ativação, como se fosse lá um disparo, né? Como se fosse uma bateria que você coloca numa lanterna para ligar essa antena, para ligar essa lanterna, para transmitir os sinais transdutores que vão induzir o núcleo a expressar proteínas de interesse, proteínas que são importantes para sinalização dessas células do sistema imunológico, tá? E hoje, nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre o conceito de proteínas adaptadoras, tá bom, pessoal? Essas proteínas, elas não têm essa atividade catalítica própria, né? Quando eu falo catalítica, enzimas são proteínas catalíticas, porque elas facilitam os processos químicos que demandam muita energia. Então elas são como se fossem engrenagens, tá? Pensa na roda. Para transportar uma carga muito pesada de um local A para o local B, você coloca essa carga em cima de uma plataforma com rodinhas, essas rodinhas facilitam o transporte. É isso que a enzima faz, ela catalisa processos químicos que são muito elaborados de uma forma mais facilitada, tá? Então, essas proteínas adaptadoras que a gente vai discutir hoje, elas não são as rodinhas, elas não são as enzimas com atividade fosforilante, tá? As proteínas adaptadoras são como se fossem a plataforma de um carro de transporte, tá? Elas são proteínas que formam um molde para que outros complexos transcricionais sejam montados para facilitar ou para induzir a sinalização na cascata de sinalização dessas células do sistema imunológico, um linfócito T, por exemplo. Elas são essenciais para a montagem desses complexos de sinalização. Essas proteínas de modelagem, elas reúnem também enzimas que são proteínas catalíticas. A gente vai ver isso nos exemplos que a gente vai abordar aqui na aula de hoje. Essas proteínas adaptadoras, como eu mencionei também para as enzimas fosforilantes, elas também possuem domínios, como o domínio SH2, que vão se ligar a fosfotirosinas, né, proteínas que fosforilam resíduos de tirosina. Elas possuem também o domínios SH3, que se ligam a peptídeos que são muito ricos em prolina, um aminoácido muito importante, né? A prolina, para vocês que não sabem, elas são aminoácidos que induzem curvatura nas moléculas. As proteínas têm estruturas tridimensionais muito estáveis em regiões angulares dessas proteínas que são ricas em prolina. A prolina faz uma curvatura da proteína para dar essa característica tridimensional dessas moléculas estruturais, né? Então, peptídeos que são ricos em prolina também vão ter afinidade nessas regiões ou domínios SH3. Tá? E também o domínio pH, que a gente mencionou na aula anterior, que se liga a esses lipídios que são derivados do fosfatidil-inositol, tá? O PIP3, que está lá na membrana plasmática. A gente vai ver isso com mais detalhes. Então, os exemplos que a gente vai abordar na aula de hoje incluem as proteínas adaptadoras LAT, BLNK, tá? A SLP76 e as GADs. A gente vai falar um pouquinho sobre elas no contexto de ativação dos linfócitos T. Tá? Todas essas proteínas adaptadoras vão servir como pontos de ligação para várias enzimas de sinalização, promovendo essa montagem de complexo de sinalização que vai ativar o linfócito T. O linfócito T
deixa de ser naive, vai se tornar efetor, ele deixa de ser efetor, vai se tornar regulador, deixa de ser regulador, vai se tornar de memória, através de diversas sinalizações que são induzidas a partir de receptores ativados, proteínas de fosforilação, enzimas catalíticas, proteínas de modelagem, formação de complexo transcricional e resposta nuclear para a expressão gênica de novas proteínas fenotípicas. Tá bom? Então, primeiramente, a gente olha aqui uma proteína adaptadora que está localizada na membrana, na dupla camada fosfolipídica da célula, que é a proteína LAT. Tá? O que significa LAT? Né? LAT vem do termo em inglês Linker for Activation of T Cells. Tá? Então, é um conector para ativação de célula T, LAT, Linker for Activation of T Cells. É uma proteína de membrana, ela atua como esse adaptador na membrana do linfócito T, que vai ser fundamental para a ativação do receptor de célula T, do TCR, tá? Essa LAT, ela é fosforilada também. Ela, quando adquire a fosforilação, geralmente nesses resíduos de tirosina, como eu já falei na aula anterior, resíduos de tirosina são altamente fosforiláveis, tá? Vão criar pontos de ligação nessa proteína LAT, que são locais de binding para outras proteínas de sinalização. Então, uma vez que ela é fosforilada, ela cria afinidade para poder interagir com outras proteínas de sinalização. Por isso que ela é uma proteína adaptadora, porque quando ela é fosforilada, ela cria pontos de ligação para esses outros processos enzimáticos ocorrerem e serem montados ali a partir desse, vamos dizer assim, esqueleto molecular que é a proteína LAT. Um outro exemplo que eu quero mencionar aqui são as GADs, que está mais na região da citoplasma aqui, né? As GADs, ou do inglês GRB2 Related Adapter Downstream of SHC, bem complicado, né? Vou deixar aqui a descrição na legenda, né? Ela é um adaptador citosólico, tá? Ela também vai aglomerar aqui, essas GADs, ela vai aglomerar aqui os complexos SH2 que podem estar ligados nesses domínios SLP76, que são ricos em prolina também, peptídeos de prolina. Então, ela é um adaptador citosólico que contém esses SH2, SH3, que vai permitir que esse complexo se ligue ao LAT quando ele está fosforilado. Então, você vê o SH2 aqui, sendo carregado aqui pelas GADs, lá na região de fosforilação da LAT, tá? E a SPL76, pessoal, essa proteína é muito importante na formação desses domínios, porque ela tem um domínio, o S vem do SH2, o domínio SH2, e ela contém também um outro fragmento que é a proteína Leukocyte Protein 76, tá? O 76, no nome das proteínas, esses números que geralmente aparecem, tem a ver com o tamanho da proteína. Nesse caso, são 76 kilodaltons, tá? Então, a SLP76, ela tem o domínio SH2, ela é uma leukocyte protein, tá? De 76 kilodaltons, por isso que recebe esse nome. Ela é um adaptador citosólico que vai se ligar aonde, pessoal? Nesses GADs aqui, tá? Então, ela é adaptador da ligação desses GADs. Ela faz o binding através desses domínios ricos em prolina, e ela vai também interagir através dessa fosforilação, ela muda a conformação e ela interage com os GADs, tá bom? O processo de ativação do complexo de sinalização nos linfócitos T começa com a fosforilação que vem da LAT logo após o TCR ter sido ativado lá pelo peptídeo apresentado pela molécula de ômega C de classe 2. Então, o TCR é ativado, aí começa o quê? Fosforilação. Fosforilação de quem? Da LAT, tá? A LAT se torna fosforilada, que vai começar a atrair essas outras moléculas e proteínas citoplasmáticas para formarem esse complexo que inclui esses diferentes fragmentos. Esse fragmento de pH que interage com o fosfatidil-inositol, a PLC-gama, em azulzinho aqui, que está envolvida com a sinalização de cálcio, né? E também domínios SH2, né? Que vem através da interação dos GADs, tá? O GAD, ele acaba interagindo aqui com o SH2 e leva o SH2 para o sítio fosforilado da LAT. E começa a montar
esse complexo PH-SH2 PLC-gama, tá? Que vai induzir essas ligações de cálcio. A SLP76, quando ela é fosforilada também, nos resíduos de tirosina aqui, quando ela é fosforilada, ela adquire o processo de recrutamento da VAV, tá? Essa proteína aqui, VAV, que vocês estão vendo aqui, que tem um sítio de ligação aqui na região fosforilada da SLP76. Ela está envolvida na reorganização do citoesqueleto de actina do linfócito T por uma sinalização de cálcio também é envolvida essa ligação da VAV. Então, isso que acontece, pessoal, quando o linfócito T ele é ativado, tem que formar formado aqui essa sinapse imunológica lá na superfície, né, da célula T, nas regiões, na nuvem de ativação do receptor de célula T, o TCR, né? Precisa ter uma reorganização do citoesqueleto ali, pessoal, para dar estabilidade para as moléculas coestimulatórias que vão aglomerar ali. Por isso que você precisa de reativação, na verdade, reestruturação do citoesqueleto, esqueleto que dá o quê? Pavimento, principalmente nessas regiões da sinapse imunológica, para poder aglomerar e solidificar ali as proteínas coestimulatórias que vão interagir com a célula apresentadora de antígeno também, tá? Um exemplo, a CD28, mas também moléculas de adesão vão precisar se alojar ali. Então você precisa ter uma afirmação, até mesmo uma solidificação do seu esqueleto nessa região, tá? Você precisa ter mais pavimento, mais solo ali para dar, né, raízes para a sinapse imunológica poder induzir esses sinais de ativação de uma forma constante, linear e sólida, né? Por isso que você tem o recrutamento da VAV aqui, que ela ativa o rearranjo do citoesqueleto nessa região aí da sinapse imunológica. E uma outra figurinha aqui que eu gostaria também de abordar com vocês com relação aos receptores, né, que eu vou começar a introduzir, são os membros das famílias de receptores imunes, tá? Então, existem alguns membros de receptores, como os receptores da célula B, o BCR, e o TCR de célula T. Então, vamos dissecar um pouquinho como é que isso forma, que a gente vai depois tratar desses receptores de uma forma universal. A gente vai estudar os receptores ativados, né? E o que acontece com essas moléculas acessórias, coestimulatórias, estímulos e pulsos de sinalização, com fatores de transcrição como um todo. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho nesses receptores. Quais são essas famílias de receptores imunes? Esses receptores, pessoal, eles são essenciais para o reconhecimento de antígenos para ativação desses linfócitos, tá? Como eu falei, o anticorpo aqui, o BCR, ele se liga a diferentes tipos moleculares ou estruturas moleculares do patógeno. Pode ser um lipídio, pode ser uma glicoproteína, pode ser um açúcar, pode ser simplesmente regiões de aminoácidos peptídicas também, e também lipídios. Então o anticorpo tem ligação de afinidade com uma série de coisas, tá? Já o TCR é só com peptídeo. Se referem às aulas anteriores que eu explico direitinho isso para vocês, tá? Então o BCR, que vem do inglês B-cell receptor, ele é o receptor de células B. Ele é composto por cadeias IG-alfa e IG-beta, tá? Já o TCR, que vem do inglês do T-cell receptor, ele é o receptor de células T que possui essas cadeias CD3 e epsilon, tá? Aí você tem aqui, ó, o FcεR1, que é um receptor de alta afinidade para IgE, tá? Então isso é mais célula TH2, IgE, respostas mais alérgicas, tá? Então você tem o envolvimento aqui da imunoglobulina E. Então a gente vai discutir isso depois. E aqui o Fc gamma receptor 2b, que é um receptor inibitório que é encontrado em células B e células mieloides, tá? Mieloide quando eu falo macrófagos e células dendríticas. Então o Fc gamma receptor 2b, ele vai ser mais inibitório aí para célula apresentadora e célula B, que também é uma célula apresentadora de antígeno. Então lembre-se dessas células apresentadoras profissionais que eu já falei. Macrófagos, células dendríticas, células B, elas possuem moléculas de MHC1 e MHC de classe 2 também. Elas processam antígenos e apresentam. Então esse Fc gamma receptor 2b vai ser mais uma molécula inibitória de célula B e células mieloides, que são macrófagos e células dendríticas.
E aqui a gente tem o PD-1, o famoso PD-1, tópico do Prêmio Nobel de 2018, pessoal, que é um receptor inibitório encontrado em células T, tá? Ele tem esses motivos aqui, né, citosólicos, ITSM e também o receptor inibitório mieloide, ITIM, tá? Então, o PD-1, pessoal, a gente vai ter uma aula específica sobre PD-1, CTLA4 e os immune checkpoints imunológicos, né? A gente vai discutir mais pra frente. São moléculas que são como se fossem os botões de desliga do linfócito T, tá? Esses PD-1s, né, eles interagem com ligantes de PD-1, que a gente chama de PDL1, que é expresso na célula apresentadora de antígeno, para desligar o linfócito T depois que ele está expresso por muito tempo, tá? São checkpoints. Então o linfócito T está ativado, ele precisa desligar até um certo ponto, porque senão você teria inflamação pro resto da vida quando você tem uma infecção. Uma infecção com um patógeno, micróbio. Então você precisa desligar o PD-1, tá? Então quando você desliga o PD-1, perdão, você precisa desligar o linfócito T. Você desliga o linfócito T ativando o PD-1. Então são moléculas que vão estar ali na região do TCR, ali a um determinado momento, uma determinada janela temporal do histórico de ativação dessas células T. Desde o comecinho, você não tem molécula de checkpoint como PD-1. Mais para frente você começa a expressar isso, porque o linfócito T vai ficando cansado. Então, esses receptores imunes, pessoal, eles possuem diferentes tipos de motivos de sinalização, tá? Por exemplo, os ITAMs, né? Que ITAM vem do nome em inglês Immune Receptor Tyrosine Based Activation Motives, tá? Aqui o texto na legenda. Também a gente tem os ITIMs, lá ligado lá, motivo lá do PD-1 citosólico. Immune Receptor Tyrosine Based Inhibition Motives. Então, um é de ativação, Activation Motives, ITAMs, tá? Activation Motives, aqui no finalzinho da palavra. E o outro é de inibição, Inhibition Motives, ok? Então, eles inibem a sinalização quando são fosforilados, tá? Aí a gente também tem os ITSMs, né? Os ITSMs são Immune Receptor Tyrosine Based Switch Motives. Eles estão relacionados para ativar ou também inibir a sinalização dependendo do contexto. Então, eles mudam de posição, são switch, eles podem ser os dois, eles trocam de vez em quando para ativação ou para inibição. Então, os motivos são muito importantes porque eles determinam o que vai ser recrutado ali para poder ativar a resposta ou para poder regular a resposta de acordo com o contexto, tá? Então, é por isso que esses receptores possuem características de ativação ou inibição. É por conta dos motivos que eles têm lá no citoplasma. Precisa ser no citoplasma porque é ali que vai ser recrutado todas as moléculas de sinalização que vão formar os complexos lá do SH2, pH que eu falei, para depois ativar os fatores de transcrição, que vai levar a uma ativação, vai levar a uma regulação ou vai trocar de acordo com a necessidade que a célula possui. Então, pessoal, para finalizar essa nossa aula de hoje, a gente cobriu todos os aspectos da estrutura e a função de tirosinoquinases das proteínas adaptadoras na sinalização de receptores imunes até aqui. A gente discutiu como é que as tirosinoquinases da família SRC, SYK, TEC têm papéis distintos na ativação tanto do linfócito B, linfócitos T. Essas proteínas adaptadoras como a LAT na membrana plasmática ou as GADs e SLP76 lá no citosol, como elas são importantes para poder formar a modelagem, né, a montagem desses complexos de sinalização que vão lá na região dos receptores dos linfócitos, que vão facilitar a ativação eficiente de células B e T. E também a gente abordou aqui a importância dos receptores imunes, tá, que vão ali na sinapse imunológica, poder participar da ativação para recrutar moléculas acessórias que vão determinar se vai ser ativada a resposta ou se ela vai ser regulada. Então, nos motivos citoplasmáticos, esses motivos são fundamentalmente importantes para determinar o destino, né, da ativação ou regulação dos linfócitos B e T, tá? Que vai coordenar a resposta imunológica como um todo àquele patógeno. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? Se vocês têm dúvidas,
Escrevam as dúvidas aqui nos comentários, eu tenho o maior prazer de vir aqui responder para vocês, de acordo com o conteúdo aqui do nosso programa, tá? Compartilhem a aula com seus colegas, amigos, familiares, eu tento mastigar isso de uma forma mais acessível possível, mas também é um conteúdo denso, complexo, eu preciso falar do nome dessas proteínas, explicar direitinho da onde vêm esses nomes, né? Qual é a implicância desses nomes no contexto da resposta imunológica, para que vocês realmente entendam, né? Resposta imune a nível celular e molecular, para poder passar nos exames ou para poder expandir o conhecimento de vocês, tá bom? E não se esqueçam de se inscreverem no canal. Quando vocês se inscrevem no canal, eu aumento a minha audiência e eu convenço o YouTube que o canal é digno de crescimento. E isso me ajuda muito, pessoal, a poder liberar mais vídeos e conteúdos dessa forma mais eficiente, mastigada para vocês. E mandem sugestões de vídeos, tá? Se vocês têm alguma dúvida em termos de resposta imunológica, no contexto de doença, contexto de infecção, alergia, né? Doenças autoimunes, tenho o maior prazer de formar um vídeo para vocês e abrir uma discussão aqui no contexto da pergunta de vocês. Pode ser que seja incluído como um dos vídeos de aulas ou pode ser incluído como um podcast. Confiram também a listagem das aulas e dos vídeos do canal, a gente tem podcasts também em outros assuntos relacionados às ciências médicas e também a gente tem aqui um curso de farmacologia que eu estou começando a desenvolver e logo logo vai ter farmacologia voltada para modulação de resposta imunológica. Muito bacana, pessoal. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.